nós chegamos ao momento em que eu sou processada pelo procurador do Ministério Público Federal, Marcos Marcelos Gonzaga Goulart, por calúnia. Aonde que isso começa? Bom, isso começa em 1999, com a privatização da Comgás. Nos países civilizados, no mundo civilizado, quando você tem uma distribuidora de gás, uma concessão para a distribuição de gás natural, os grandes consumidores, quando já existe uma rede de distribuição, os grandes consumidores são isentos de pagar o pedágio para a distribuidora. Eles podem comprar diretamente do produtor o gás e do transportador o transporte. Claro que não foi o que aconteceu aqui. Em 1999, BG e Shell pagaram 1,650 bilhão de dólares pela concessão dos serviços de distribuição de gás natural aqui em São Paulo, na região metropolitana, porque São Paulo tem 3 áreas de concessão. Bom, muito bem. Isso já foi um absurdo, porque os grandes consumidores, eles entraram de boiada, passaram a boiada, levaram os grandes consumidores juntos, por isso esse valor é elevadíssimo. Em 2001, a ANP abriu o primeiro concurso aberto para compra de transporte no Gasbol. Evidentemente que a ideia era manter o oligopólio, ou seja, a Petrobras e as grandes da área, Total, Shell, enfim, que eles pudessem trazer o gás. O que nós fizemos? A Planck foi a primeira empresa no Brasil a conseguir autorização de importação de gás natural para grandes consumidores industriais. Nós conseguimos as autorizações, que eram exatamente as autorizações 1, 2 e 3, para a Guardian Vidros, para a Klabin e para a Nadia Figueiredo. Como você já deve estar vislumbrando, foi ali mais uma briga de foice no escuro que começou. E foi mesmo. Por quê? Porque nós, naquele momento, nós trazíamos o gás da Bolívia até o Citygate. O Citygate é onde existe a transferência de custódia. É um pouquinho complicado. Mas nós trazíamos o gás da Bolívia até o Citygate por $2,90 por milhão de BTU. Qual que era o preço que os grandes consumidores pagavam para que esse gás fosse dali do Citygate até a fábrica, coisa de 15 quilômetros? Eles pagavam, o preço final do gás para eles era $6,15 por milhão de BTU. Ou seja, eu negocio com todos os agentes da cadeia, com o produtor, com o lado boliviano de transporte, com a rede interna de transporte na Bolívia, com o gasoduto Bolívia-Brasil, com a TBG na época. Chego aqui com esse gás, depois de 3.150 quilômetros, por $2,90. E a Comgás pratica para a Nadia Figueiredo, para a Klabin, que eram as empresas que nós tínhamos as autorizações para importação de gás, $6,15. Quando nós chegamos com o gás no Citygate, eu pedi uma autorização para a agência reguladora, aqui em São Paulo, para que a distribuidora, ainda que essa não seja a praxe do mercado, mas que a distribuidora estabelecesse a margem de distribuição para levar esse gás até as indústrias. Claro que a resposta foi não, evidente. Porque, segundo o próprio Oscar Prieto, que foi presidente da Comgás uma eternidade até 2004, eu acho, a margem líquida de uma distribuidora de gás, que é um serviço que não é deste tamanho, tinha, na época, um lucro anual, a margem líquida, de $1 bilhão. Isso, até 2004, a gente não estava acostumado, nós não estávamos acostumados a ouvir falar em bilhão. Essa coisa de bilhão é de agora. Bom, em 2018, a Shell sai da Comgás, totalmente. A Shell já tinha incorporado a BG e ela sai da Comgás. E a Comgás passa a ser 100% da Cosan,
E aí a gente começa a ligar os pontos. A Cosan é dona da Raizen. O dono da Cosan é o maior contribuidor de campanhas há muito tempo. Ele é o maior contribuidor de campanhas no Brasil. E isso quer dizer que ele tem a maior bancada no Senado e na Câmara dos Deputados. Acontece que no Brasil o mercado só está aberto quando existe um concurso aberto. Mercado de gás natural, desculpa. Só está aberto quando existe um concurso aberto. E quem promove os concursos abertos é a ANP, para venda de capacidade de transporte no gasbol ou em outros dutos, visto que essa situação com a Bolívia agora está meio complicada. Em 2018, é promovido, a ANP promove, o segundo concurso aberto, que na verdade é o quarto. Mas, como os outros dois falharam, esse é o segundo. Eu vejo, a Planck vê uma oportunidade fantástica para voltar ao mercado. Neste momento, veja bem aonde que vai a arrogância. Vai ligando isso com o RenovaBio. Neste momento, nós traríamos o gás da Bolívia no mesmo caminho, a mesma forma, por $4,90 por milhão de BTU. Sabe quanto que o grande consumidor estava pagando aqui em São Paulo? 12 dólares por milhão de BTU. Então, tem uma outra coisa também que eu preciso te falar. Esse caminho que nós vimos perseguindo há tanto tempo é o caminho da lei. A Lei 9478 de 97, ela prevê exatamente, que é a lei do petróleo, ela prevê exatamente como as coisas devem funcionar no país. Aqui também, que nem Jabuticaba e Consórcio, é o único lugar do mundo que se faz diferença entre uma legislação para o petróleo e uma legislação para o gás natural. Então você tem essa lei do gás, aí deixa eu ver o número, a nova lei do gás, que é a 14134 de 2021, é uma excrescência, é um tumor, é uma coisa que, de novo, você vê quem são os privilegiados. E lei vem da onde? Congresso Nacional. Voltando, quando esse segundo concurso aberto da ANP é implementado, em 2018, nós resolvemos participar. E começamos a conversar com os grandes consumidores e todos, evidentemente, muito interessados em trazer o gás diretamente, né, para consumo próprio. Dada a diferença de $7 entre o preço que eles poderiam pagar, $7 por milhão de BTU, entre o preço que eles poderiam pagar e o preço que eles vinham pagando. Por caminhos absolutamente lícitos, por caminhos absolutamente normais, eu me vejo diante do ministro Paulo Guedes. E eu coloquei para ele essa situação. Fazia 3 minutos que eu estava expondo essa situação, ele me ofereceu 3 empregos. Ele me perguntou se eu queria trabalhar na ANP, se eu queria trabalhar na Petrobras, ou se eu queria fazer parte do grupo de estudos relacionados ao gás que ele tinha aqui em São Paulo. Eu disse a ele que no que eu pudesse ajudar, eu estaria à disposição gratuitamente, mas o meu interesse era atender ao pleito dos meus clientes. Era por isso que eu estava lá. Ele não vacilou um instante. Ele falou, traga esse pessoal aqui. Isso no Rio de Janeiro. Bom, eu fiquei mais do que feliz, achei impressionante aquilo. Quem estava presente à reunião? Caio Megali. Quem é Caio Megali? Caio Megali trabalhava no Banco Itaú e na época em que João Dória era prefeito de São Paulo e o Banco Itaú tinha Banco Itaú e a prefeitura tinham uma dívida a ser negociada. Essa dívida foi negociada, quem intermediou foi
Caio Megali, e Caio Megali foi absorvido pela Prefeitura de São Paulo. Ele passou a ser um assessor de confiança do então prefeito, ainda prefeito, João Dória. Detalhe, Rubens Ometo foi o maior contribuidor da campanha para governador de João Dória em 2018. Pequeno detalhe. Bom, quando o ministro Paulo Guedes, voltando à reunião, quando o ministro Paulo Guedes começa a se empolgar com o que eu estou falando, com a questão de trazer o gás a um preço muito menor, a linguagem corporal de Caio Megali muda. Ele começa a fazer de tudo para impedir que essa reunião acontecesse. E eu conto isso em detalhes, se você quiser ver, eu conto isso em detalhes no filme, no vídeo, que está no YouTube. O YouTube é uma ferramenta fantástica, é impressionante o que você consegue de visibilidade, de justiça, através desse canal de comunicação. Esse vídeo está no YouTube, eu estou com uma blusa rosa. É um vídeo de 17 minutos, tá? Onde eu explico exatamente. É esse vídeo que o procurador Marcos Marcelo Gonzaga Goulart usa para me acusar de calúnia. Bom, eu postei esse vídeo, esse da blusa rosa, no dia 10 de janeiro de 2020. Relatando todos os empecilhos que foram colocados, tanto por Caio Megali, como Sinara Maria Fonseca de Lima, que era chefe de gabinete do ministro Paulo Guedes, no sentido de impedir a realização desse evento. E eu já tinha avisado todo mundo que nós teríamos essa reunião, tinha avisado todos os CEOs dessas empresas grandes consumidoras que haveria essa reunião. Por quê? Porque o ministro me disse que haveria, né? Então, quando essa reunião não aconteceu, eu fiquei ensandecida e fiz esse post, postei esse vídeo. Mas esse vídeo, se você tomar o tempo de assistir, você vai ver que eu estou relatando um fato. E eu tenho provas de tudo que eu falo. Você acha que eu vou acusar Almirante de organização criminosa, de estelionato? Eu vou dizer que o presidente da maior bolsa de valores da América Latina, dos 3 maiores bancos que operam no Brasil, dos 2 maiores bancos que operam no Brasil, fazem parte de uma organização criminosa se eu não tiver provas? Eu não tenho tendências suicidas. Bom, eu postei o filme no dia 10 de janeiro, no dia 10 de março foi feita uma denúncia de calúnia. Isso eu só soube depois, que eu vou te contar como. Foi feita essa denúncia de calúnia. No dia 22 de fevereiro de 22, ou seja, mais de 2 anos depois, eu recebi um telefone... Não, minto. No dia 15 de fevereiro de 2022, eu recebi um telefonema estranhíssimo, um prefixo de Brasília, e eu atendo, e a pessoa me fala, aqui é da delegacia, da Polícia Federal, e eu quero marcar uma hora com você para você falar com uma delegada. Falei, como? Não fazia ideia do que se tratava. Não recebi uma carta, não houve um rito legal, né? Você recebe uma carta, você recebe uma intimação, sei lá, algum papelzinho dizendo o número do processo, enfim, isso não aconteceu, né? Eu falei, quem é a delegada e do que se trata? Não, eu não posso te falar. Eu falei, perfeitamente, então eu não posso conversar. Diante da minha postura, esse senhor se identificou, me disse o nome da delegada, que de novo, eu vou preservá-la, porque apesar dela não ter dado andamento à denúncia que eu fiz, ela não quis me prejudicar, pelo contrário, ela foi a única pessoa nesse processo sórdido que tentou me ajudar. Então eu vou preservá-la. Quando ele me disse isso, ele falou, marcamos para o dia 22 de fevereiro essa conversa informal com a delegada. Como gato escaldado tem medo de água fria, eu gravei
a conversa informal com a delegada. E a primeira coisa que ela me diz é: a senhora não está sendo investigada. Porque é muito diferente. Quando você está sendo investigado, a tua postura, o que você fala, o que você não fala, é diferente. Bom, conversei com ela ficou animada com as coisas que eu disse, eu fiz denúncias e contei para ela toda essa situação do RenovaBio. E pouco depois do final da nossa entrevista, da nossa conversa, que teve mais de uma hora, eu recebo uma solicitação no WhatsApp, com o telefone dela, ela me adicionando no WhatsApp. Ou seja, ela viu que o que eu estava falando tinha cabimento. Bom, no final, a delegada não fez nada, eu fiz uma pressão, e nesse meio tempo eu recebi um acordo de essa denúncia de calúnia que tinha sido feita contra mim. Eu recebi um acordo, uma proposta de acordo, um claro assédio, porque ninguém conversou comigo do Ministério Público Federal, ninguém me investigou, e de repente eu recebo um papel dizendo: assuma que você é culpada e você fica livre. Aí, o que acontece? Quem me manda essa proposta é o procurador Marcos Marcelo Gonzaga Goulart, a quem eu tinha denunciado o RenovaBio meses antes. Quando eu falar sobre o MPF, as denúncias que eu fiz ao MPF, eu vou colocar isso mais claro. Mas foi ele quem se recusou a investigar esse crime de 1 trilhão e 200 bilhões de reais. Aí o que acontece? Se eu assino, se eu me intimido com essa situação onde estou sendo processada criminalmente, o negócio é horroroso. É um assédio terrível, essa proposta que foi feita. Se eu assino isso, eu estabeleço um padrão, porque eu reconheço que eu estou caluniando aquelas pessoas. Eu reconheço que é praxe eu caluniar pessoas. Então, você traz de lá, daquela situação, para agora, uma situação, mas no passado, ela já assinou uma confissão de crime, para que não houvesse consequências. E agora, que você já me conhece, você sabe que eu sou um tiranossauro num Scania sem freio numa descida, né? Evidente que eu não assinei. Evidente que eu não assumi uma culpa que eu não tenho. Ele nem me ouviu e me acusa e me condena, não me acusa, me condena. E neste processo todo, eu tenho todas as provas, por isso que eu vou até o fim, sem problema nenhum. Bom, e aí, o que acontece? Nessa situação, eu não posso falar sobre o RenovaBio. Além de tudo, esse processo está sob segredo de justiça. Não da minha parte, porque eu vou te contar tudo o que acontecer nesse processo sem a menor preocupação. Primeiro, porque eu sou ré. Se eu sou ré, eu tenho direito à ampla defesa. Segundo, porque as pessoas que me denunciaram por calúnia não estão mais ocupando cargos estratégicos no governo. Então, não há razão nenhuma para segredo de justiça. Além do mais, se você se sente caluniado, é teu interesse que o maior número de pessoas condene a pessoa que está te caluniando, certo? Então, da minha parte, eu vou te contar tudo o que aconteceu no processo. Acontece que, juridicamente, este processo de calúnia, tudo que eu fizer, toda a minha defesa, tudo, tem que ser em torno dele. Eu não posso trazer toda essa questão do RenovaBio para esse processo. Não posso trazer, mas posso te mostrar a ligação. Por quê? Porque o dono da Cosan, que é dono da Comgás, cuja participação do Caio Megali naquela reunião foi fundamental para que nós não conseguíssemos baixar o preço, para que nós não conseguíssemos trazer o gás, e a Comgás continuasse a manter uma margem líquida de $7 por milhão de BTU, é o dono da Raízen. A Raízen
no início do RenovaBio, ela se dizia líder do programa, sem dúvida nenhuma. Líder de um programa que gera falsos créditos de carbono, que é estelionato e falsidade ideológica, além de reserva de mercado. Ou seja, aí está a ligação que o procurador Marcos Marcelo Gonzaga Goulart esperava que eu não fizesse. O dono, quem se beneficia da situação aonde eu estou sendo acusada de calúnia por ter dito que Caio Megali impediu e Sinara Maria Fonseca de Lima impediram que eu me reunisse com o ministro e os CEOs das grandes consumidoras de gás, ele está intimamente ligado ao dono da Raízen, é a mesma pessoa. Caio Megali está ligado a ele através do ex-governador João Dória. Essa é a situação, essa é a razão pela qual eu estou sendo processada por calúnia. Por quê? O procurador Marcos Marcelo Gonzaga Goulart queria me calar. Só por isso. Eu me estendi um pouquinho nesse capítulo, mas eu precisava te explicar direitinho o que está acontecendo, tá? Então me desculpa. No próximo capítulo eu vou falar como começa a minha relação oficial com o RenovaBio. Eu vou te falar sobre a Transo Combustíveis. Até lá!